Você já se deparou com uma palavrinha que aparece principalmente nos Salmos, que está escrito como Selá? Já encontrou isso na Bíblia? Sabe que essa palavrinha, ela já está há mais de 1500 anos aí sendo discutida. E hoje vamos falar sobre ela. Olá a todos, bem-vindo de volta ao canal. Estou muito feliz de você que já está retornando. Aqui é o pastor Rodrigo Agrippini e nós vamos trabalhar com mais um tema hoje, que é essa palavrinha que aparece tantas vezes aí na nossa Bíblia, né? Chamada de Selá. Eu creio que hoje, na maioria dos aplicativos, que é o que o povo mais usa, você não encontra essa palavrinha. Mas quando você tem a Bíblia física, de papel, você vai encontrar essa palavrinha, né? E ela aparece nada mais, nada menos do que cerca de 71 vezes, né, na Bíblia. E até hoje, assim, pessoas têm a dificuldade de encontrar a verdadeira, a melhor tradução para essa palavra. Por quê? Porque me parece que isso se perdeu ao longo dos séculos. Então tem sim uma ideia que nós vamos trabalhar ela hoje, que é a ideia mais aceita, né? Você vai se surpreender o que é isso, mas não tem uma exatamente tradução, tá? Agora, vamos lá, né? Vamos começar então? Bom, como eu falei antes, essa palavrinha ela aparece 71 vezes na Bíblia, tá? Sendo que 68 delas vai aparecer no livro de Salmos e 3 vezes dela no livro de Abacuque, tá? Essa palavrinha selá vai aparecer ali. Agora, o que o livro de Salmos e o livro de Abacuque ele tem em comum para poder aparecer essa palavrinha tantas vezes, né? Muito mais nos Salmos, obviamente, e algumas poucas vezes ali em Abacuque. Por quê? Porque tanto o livro de Salmos quanto o livro de Abacuque, eles eram cantados. Quando eles eram falados, eles não eram lidos como nós lemos num livro aqui. Eles eram textos cantados, né? Eles cantavam as coisas no contexto hebraico, porque aquilo que era cantado era mais facilmente memorizado, tá? Então, os Salmos, ele é um livro de cânticos, né? De música, tá? Então, o Selá, ele tem a ver com música. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aí, certo? Agora, o que as Bíblias, como as Bíblias, né, as atualizações ou as traduções traduzem essa palavra? Bom, na Bíblia Corrigida e Fiel, ela mantém Selá na Bíblia sem tradução. Ela mantém a palavra no hebraico. Né? A nova versão internacional, ela traduz essa palavra como pausa. Né? Então, Selá está como pausa. Na Almeida, né, do século XXI, a mais atualizada, ela traduz essa palavra como interlúdio. Tá? Então, nós temos algumas dificuldades ou diferenças de tradução para você ver como que ela é complicada. Se você olhar na tradução, né, do Strong, você vai encontrar que ela pode significar amontoar, erguer, exaltar, suspender ou pausar. E daí então aqui vão vir as teorias do significado da palavra selá, tá? A primeira delas é que o selá é uma pausa para uma meditação. Então, quando o salmo ele está sendo cantado, então ele é cantado, aí selá, pausa. Eles param de cantar para eles meditarem naquilo que eles cantaram anteriormente, tá? Então aí seria então a primeira teoria. A segunda teoria, ela fala que poderia ser uma elevação musical ou uma elevação espiritual. Então, enquanto estava sendo cantado, quando viesse então a palavra selá, eles levantavam as mãos ou eles cantavam mais alto ou algo do tipo. Tá? Aí seria a segunda teoria. E a terceira teoria, na verdade, seria uma mudança musical, né? E aí, na verdade, seria uma interpretação grega, né? Do que na época eles entendiam o que seria isso, né? Seria que na música, quando chegasse a palavra selá, então introduziria ou um ritmo diferente, ou novos instrumentos, alguma coisa aconteceria com a música, tá? Então, esse selá traria isso, tá? E a quarta teoria, né? Acho que eu falei 3 no começo, né? Mas são 4, tá? A quarta teoria seria uma mudança de postura corporal ou de tom musical, né? Ou as pessoas se comportariam na coreografia ou algo do tipo de uma maneira diferente, ou o tom da música ela mudaria quando entraria nesse selá, tá? Mas, então, o selá ele tem a ver com música, tudo bem?
deixa eu dar mais uma curiosidade para vocês. Né? São Jerônimo, né? Que assim conhecido São Jerônimo, né? Ele traduziu a Bíblia do latim, ele traduziu a Bíblia para o latim no século IV, né? A famosa Vulgata Latina. Tá? E quando, né, ele vai traduzir o Selá, né? Ele coloca ali como uma nova estrofe, ou como um novo tempo, ou como um novo ritmo, né? Para vocês verem que há 1.600 anos atrás, essa palavra já era difícil, já tinha uma conotação de dificuldade, tá? Mas, né, num contexto cultural, numa conexão cultural, né, a cultura hebraica, ela entende que o mais correto, talvez o mais próximo que eles acham que seja, não que eles descartem o resto, mas talvez o mais comum é que ali é uma pausa, tá? Que eles cantam, eles pausam, eles refletem e aí eles voltam a continuar cantando a música, certo? Agora, o que eu tiro, ou nós podemos tirar de proveito dessa questão do Selá, agora entendendo que o Selá tem a ver com música, seja uma pausa, seja uma mudança de ritmo, seja um tom de voz, seja uma expressão corporal de adoração, enfim. O que nós podemos tirar para nós, né? Primeiro, né? A centralidade da música na adoração, tá? Então, quer dizer que independente do que fosse, tem a ver com música, né? E nós vemos que para Deus o louvor e a adoração era extremamente importante. E eles sempre fizeram isso, né? Então, adorar a Deus, cantar a Deus, louvar a Deus, isso é importante. Nós temos que ter essa prática, tá? De ouvir louvores, cantar louvores, recitar louvores e assim por diante. Então, isso é importante para nós, né? Então, por isso que tem o Selá indicando que aquilo era adoração, era música, né? Segundo, é a intencionalidade do louvor. Quer dizer, o Selá, ele mostra que o louvor ele vai mudando. O louvor, embora é para Deus, mas ele tem mudança, né? Ele muda de ritmo, ele muda de expressão. Ou seja, tem louvores que você está exaltando a Deus, mas tem louvores que você está pedindo perdão. Tem louvores que você está se arrependendo. Tem louvores que você está pedindo conselho, né? Então, o louvor, ele tem uma intencionalidade vinculada com a tua expressão daquilo que você sente a Deus, né? E o Senhor já ensinava isso para eles. Então, o louvor, ele tem essa questão de intencionalidade, né? O terceiro ponto, a importância da meditação. Quer dizer, o Selá, no ponto de pausa, né? Eles cantavam louvor e, tecnicamente, se for pausa, eles pausavam, refletindo no que cantaram, no que professaram ao Senhor, permitiam que aquilo entrasse dentro deles para então continuar para um próximo louvor. Ou seja, havia uma comunicação entre Deus através do louvor e as pessoas que ali cantavam e recitavam o louvor. Então, a pausa era importante. Às vezes temos que ter pausas para ouvir o que Deus está dizendo e não apenas viver num momento contínuo só da expressão de adoração sem ouvir o que Ele está nos trazendo de volta, né? Também mostra uma qualidade, quarto ponto, né? Uma qualidade teológica, certo? Quer dizer, eles escreviam os louvores ou os cânticos em salmos, mas se você estudar o livro de Salmos, você vai ver quão profundos os salmos são. Quantas coisas são reveladas ali, quantas direções de Deus, quantos caminhos são. Ou seja, eles cantavam coisas que eram profundas. Lembra que eu disse que o cântico, né, para eles servia como uma memorização, uma técnica também de memorização, então eles queriam que os judeus daquela época memorizassem aqueles salmos, né? Então, isso traz uma questão de qualidade teológica. Eles não eram apenas professar e ficar falando coisas, né? Mas eles memorizavam. Eu pergunto para você, quantos textos bíblicos você tem memorizado na sua mente, né? Além do o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou Deus enviou o seu filho unigênito para morrer, né? Enfim, quais são os que você tem memorizado aí, né? Bom, mas o que você achou disso, né? Espero que tenha trazido para você uma explicação, né? E também trazido para você uma reflexão profunda, né? Afinal, o Selá ele tem a ver com louvor e com adoração, e a adoração é o que Deus procura, na verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, mas não só adoradores que cantem louvores. Porque cantar, qualquer um pode cantar, mesmo sem amor você pode cantar. Mas o Senhor procura os verdadeiros, são aqueles que dão a pausa, que refletem no que estão cantando, refletem no que estão ouvindo. Aqueles que têm uma profundidade teológica de entender quem é o Senhor, né? Reflete aqueles que estão ouvindo a Deus, né? Que tem uma intencionalidade no que estão falando. Não estão repetindo apenas o que os outros dizem, mas falam o que sentem do seu coração, né? Expressam a sua adoração. Então, que nós possamos tirar isso de lição para nós hoje, né?
o Senhor espera que possamos ter todas essas qualidades na nossa vida de oração, de intercessão, de louvor e de continuidade com Ele. Tá bom, pessoal? Bom, fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você tiver algum comentário sobre o que você aprendeu aqui, escreva abaixo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de coisas que você gostaria de aprender, escreva também. Interaja com o vídeo aqui, interaja conosco. Espero vocês aí no próximo vídeo, em nome de Jesus.